Hoje eu quero te contar, afinal de contas, o que é o projeto Jardinagem para Crianças. Mas antes de eu te contar o que é esse projeto em si, eu quero te contar algumas outras coisas. Bom, a primeira delas é, caso você não tenha assistido vídeos anteriores, o meu nome é Aline Santana e eu sou mãe do André, que tem 4 anos. Primeiro, eu quero te contar quais foram os motivos que fizeram com que eu idealizasse esse projeto. Bom, o primeiro deles é que, desde que a quarentena começou, e que as aulas foram suspensas, eu realmente tenho ficado o tempo todo com meu filho mesmo. E aí, conforme eu contei no vídeo anterior, a minha criatividade em criar novas brincadeiras acabou. E como eu precisei continuar trabalhando de casa, eu precisava desse tempo para mim, E acabei cedendo ao uso das telas de celular ou mesmo da televisão. Então eu permiti que o André ficasse mais tempo de frente às telas. E o que eu percebi? Eu percebi uma mudança no comportamento dele, sabe? Eu notei que ele ficou mais quieto, mais ansioso, enfim. E aquilo, claro, inicialmente me deixou triste. Depois eu fiquei preocupada, mas depois eu pensei, gente, eu preciso de pensar alguma coisa para mudar a situação do meu filho e também mudar a situação de diversos filhos que existem por aí, Por quê? Como mãe, eu sei exatamente o que você tem passado nessa quarentena. Realmente, eu acredito que para nós esteja sendo bastante desafiador mesmo. Então esse foi o primeiro motivo, o próprio André em si. O segundo motivo é que eu sou engenheira agrônoma, então eu trabalho com plantas há anos, E lido, claro, com adultos. E o que eu percebo é que os adultos, eles têm muita dificuldade em cultivar plantas, Entender o funcionamento da planta em si, então tem muita resistência, É claro que eu entendo, que o nosso dia a dia ele é muito corrido mesmo. E se você não tem aquele hábito, aquela relação ali mais estreita com a planta, realmente fica difícil, Entendo perfeitamente. Mas com relação aos adultos em si, eu sempre fiquei muito reflexiva de por que isso acontecia, Por que os adultos têm tanta dificuldade em lidar com plantas assim. E aí eu pensei que esse motivo pode ser que tenha sido de que quando esse adulto era uma criança, ou seja, lá na infância, talvez ele não tenha sido apresentado ou estimulado a realmente entender mais das plantas em si ou mesmo da natureza, Então assim, a gente escuta muito falar do termo educação ambiental, mas eu acredito que para a geração dos adultos de hoje, é um termo que não foi trabalhado lá na infância e que realmente deve ser trabalhado lá na infância. Enfim, então, esses foram os 2 motivos que me motivaram a criar esse projeto. E aí, eu acredito que você já tenha visto textos que a gente já postou, que claro, as crianças elas têm que brincar mesmo, E o brincar com plantas é importante porque vai trazer diversos benefícios, para o seu filho em si e para a relação com a natureza em si, tá? Então, por exemplo, quando o seu filho ele tem contato com plantas, ele vai entender mais da ciência que acontece ali, de ciclo de vida, por exemplo, e vai se aproximar mais daquele outro ser vivo. Um outro benefício muito importante também é que, tendo contato com plantas, o seu filho aprenderá a respeitar o outro ser vivo. Então, a respeitar a natureza como um todo, Porque assim, é muito fácil a gente falar assim, respeite o meio ambiente, mas será que a gente realmente sabe, que ação que a gente deve ter para realmente respeitar o meio ambiente? Então isso também faz com que o seu filho já seja apresentado a esses conceitos lá na infância e cresça um adulto consciente,
Então, esses foram os motivos. E aí, né, conforme eu falei, o que é o projeto em si, né? Olha só, o propósito do Jardinagem para Crianças é realmente ensinar jardinagem para o seu filho. Então, ele vai aprender diversas técnicas da jardinagem, mas de uma maneira muito lúdica, muito divertida, e que não vai ser assim, claro, né? Ele é criança, não vai ser aquela coisa chata. Hoje vamos aprender sobre fotossíntese. Não vai ser nada disso. Vai ser, tudo vai ser apresentado, mas de uma maneira muito leve, que ele estará brincando e aprendendo ao mesmo tempo, tá? Então eu vou te dar um exemplo prático do que pode, de um exemplo que pode ser, né, utilizado para que o seu filho aprenda sobre jardinagem. Olha só. Essa suculenta aqui, ela se chama orelha de Shrek. E tem muitos adultos que têm essa planta em casa e que têm dificuldade de guardar o nome dela. Como que você poderia fazer uma atividade com seu filho, né? Você pode chegar para o seu filho e falar assim, filho, olha a folha dessa planta, como ela é engraçada. Você acha que ela parece com alguma coisa? E aí, de repente, ele vai te falar que parece com alguma coisa, né? Mas pode ser que, se ele tenha assistido aquela animação, né, do Shrek, pode ser que ele lembre. E ele fale assim, nossa, essa folha aqui parece com o Shrek, né, com a orelha dele, porque o nome dela é justamente esse por conta da animação. E aí, caso ele não lembre, você pode falar para ele, e eu tenho certeza que toda vez que ele olhar para essa planta, ele vai saber que o nome dela é orelha de Shrek, e eu acredito que ele vá realmente ter uma relação mais próxima com essa planta, porque caso ele tenha assistido a esse filme, ele vai, eu acredito que tenha sido um momento, né, prazeroso para ele, então ele vai, né, olhar para essa planta e vai de repente lembrar de quando ele assistiu o filme, que foi divertido, e vai realmente olhar para essa planta com outros olhos, tá? Então, isso aqui é um exemplinho, gente, do que é o projeto em si, tá? Então, esse projeto, ele não vai, né, ensinar seu filho a pegar um grão de feijão, colocar no algodão e esperar germinar. Não é isso, tá? Não é nada disso. Ele vai aprender muito mais, tá? E ele é um projeto que envolve diversas áreas do conhecimento. Então, assim, a gente consegue trabalhar, por exemplo, a matemática, o português, as ciências em si, né, claro, conceitos de reciclagem, conceitos de biodiversidade, então, por exemplo, da relação dos animais com as plantas. Então, realmente, ele vai ter contato na prática com todos esses conceitos, né, da jardinagem em si, mas ele vai aprender, gente, diversas áreas do conhecimento em si. E conforme eu falei, de uma maneira muito lúdica, tá? E um detalhe muito importante, gente, que esse projeto, ele não deve ser realizado apenas para quem mora em casa grande, com quintal, né? Talvez você esteja imaginando, meu filho estará lá mexendo na terra, vai fazer aquela bagunça. Não é nada disso, tá? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que a gente vai apresentar para vocês. E uma coisa muito importante também é que esse projeto, ele foi pensado para todas as crianças, todas. Então, assim, independente de onde a pessoa mora, em que condição ela viva, você consegue ensinar jardinagem para essa criança, tá? E outra coisa, talvez, né, a criança tenha alguma dificuldade, né, alguma necessidade especial, nós também temos atividades específicas para essas crianças também, tá, gente? Porque, voltando a repetir, a jardinagem é para todas as crianças, tá? E aí, para finalizar esse vídeo, que já tá até longo, inclusive, eu quero contar para vocês que agora nós vamos começar a postar uma série de atividades que você pode ir fazendo na sua casa com o seu filho para já começar a apresentar, né, a ensinar a jardinagem para o seu filho. Então, eu, né, do fundo do meu coração, eu espero que vocês gostem desse projeto. Ele realmente foi pensado com muito amor, com muito carinho e assim, e na melhor das intenções, né?
e eu tenho certeza que o seu filho, praticando essas atividades, que ele vai crescer um adulto muito mais consciente ambientalmente falando, tá? E inclusive você vai descobrir novas habilidades do seu filho, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço e a gente se vê por aí.